Aqui Lunga, presidente do Conselho Tutelar de Sumé, para a gente conversar sobre vários assuntos. Vamos começar, inclusive, falando do dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, né? É uma data importantíssima para que os nossos pais responsáveis fiquem atentos, né, a esse problema, que é um problema seríssimo na vida das crianças, que é o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Lunga, o que é que você alertaria aos pais responsáveis pelos nossos jovens, nossas crianças principalmente, para ficar atento a esses abusos? Bom dia. Bom dia, Jaqueline, bom dia. Pode ir mais um pouquinho o microfone, mais perto. Bom dia, Jaqueline, bom dia a todos os ouvintes da 95, né? É um prazer poder estar com vocês aqui, repassando as nossas atribuições e aproveitando a oportunidade para falar um pouco sobre o 18 de maio, né? O 18 de maio é o mês onde vai tratar, é o Dia Nacional do Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, e é importante que os pais, eles tenham um olhar mais sensível com relação a quem os seus filhos possam estar vinculados, presente. Nós sabemos, Jaqueline, que muitas vezes os abusadores, eles se encontram no seio familiar, né? Muitas vezes é um tio, padrasto, o próprio pai, né? E ressaltando que esse combate, ele também é relacionado à criança do sexo masculino, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que é só relacionado a meninas, ou seja, não, é de modo geral. Então é importante. Nós tivemos uma reunião com o pessoal da educação para tratarmos sobre, né, o dia D, onde foi uma reunião muito proveitosa com o pessoal do CREAS, toda a rede de proteção, para que possamos juntos fortalecer, né? E eu costumo dizer o seguinte, como o Estatuto deixa claro, vamos denunciar, é um dever de todos, da sociedade, né, do ser humano, das famílias. As pessoas, elas se incomodam um pouco, ficam um pouco preocupadas, Jaqueline, com relação à questão do anonimato, né? Assim, não, eu tenho medo de denunciar. Então esse é o momento de falar para essas pessoas que elas fiquem tranquilas. O anonimato é algo que é respeitado, né? A pessoa vai ao Conselho Tutelar, que é um dos canais para denúncia, como a própria delegacia, o Disque 100, que é o nacional, a própria Polícia Militar. Então é importante, Jaqueline, que as pessoas se conscientizem e realmente denunciem, né? Porque não é fácil a criança ser abusada e muitas vezes uma pessoa ser conivente com aquela situação e não denunciar. Então denunciem, tem esses canais para denúncia. O próprio CREAS. O Disque 100 chega até vocês, a denúncia, quando as pessoas ligam para apurar? Chega. O Disque 100, ele chega, inclusive eu mesmo já fui a ocorrências, né? A gente recebeu por e-mail esse Disque 100, muitas vezes o próprio Ministério Público, o Judiciário, eles chegam até o Conselho Tutelar e a gente procura localizar esta residência, essa pessoa, para que a gente possa, né, Jaqueline, fazer os nossos encaminhamentos para os órgãos competentes, para que eles possam, né, tomar as medidas cabíveis. Fique bem verdade, claro isso. Gente. Olha, 11h13, estamos conversando com o Lunga, presidente do Conselho Tutelar, falando de uma data importante, gente, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que surgiu lá naquela menina Araceli. Eu já li aqui até aquele livro, é um livro assim muito triste para a gente ler, né? Ela foi violentada no dia 18 de maio de 73. Foi uma data que marcou bastante. Então, assim, aí o que caracteriza abuso, gente? É quando um adulto, né, ou até um adolescente mesmo, convida alguém para participar de um ato de natureza sexual. Então, principalmente em troca de alguma coisa. Vocês viram um caso recente agora que um homem dava dinheiro, né, uma criança, para comprar um celular. Então, assim, não tem essa história de homem colocar a criança em perna. O pai não tem nada, né? Mas tem o tio, aí leva não sei pra onde, o padrasto, não sei quem. Tem ciúme da criança. Vamos ter ciúme da criança que não pode sair de casa. Então, assim, são sintomas que a gente observa. Padrasto, parente, vizinho, né, idoso que só quer que a criança fique com ele e que dá brinquedinho. Minha gente, isso é uma prática terrível. Isso já tem que ser manjado.
Então você que tem filha, mulher, tem que ter muito cuidado, né? Onde vai dormir, onde essa criança vai, como você vai soltar. E não é só a mulher, como o Lunga disse, o homem também. Porque muitas crianças, recentemente houve um crime aí de destaque nacional, que o tio pegou no fly, era uma criança, né? Um homem, né? E as crianças são abusadas o tempo todo. E vocês não sabem o tamanho do problema que essas crianças vivem o resto da vida. Vocês lembram de um depoimento de uma artista, Angélica, né? Que ela não foi abusada com todos os atos, mas ela estava num set de gravação e os caras se encostaram nela, se lá ralaram, não sei se os órgãos sexuais, e até hoje ela leva esse trauma, né? Alguém que pega nas nossas partes sem consentimentos, como a gente disse, isso é muito trauma. Então assim, a gente tem que dizer com todas as letras, né? Um cara desse que faz isso com uma criança, seja do sexo masculino ou feminino, é um doente. O doutor Brilhante já disse aqui, tem que ser preso, pagar nas formas da lei. E a mãe que deixa isso acontecer, gente, ainda é mais complicado, né? Ah, mas eu tenho medo de morrer. Matar também é difícil, e você está matando uma criança psicologicamente, né? Então se você é conivente dentro da sua casa, Lunga, com um ato desse, a mãe também é culpada, né? Termina sendo culpada, né? É verdade, Jaqueline. Você colocou bem, né? Distinguiu bem também na sua fala, quando você falou de abuso, né? E a questão de tocar nas partes íntimas da criança sem a sua permissão, e nem com a permissão, é crime. Nem com permissão. Tudo é crime. Tudo é crime. E a questão da exploração é exatamente o que Jaqueline falou, que é dar algo em troca, né? Promessas, né? A gente vê, infelizmente, que muitas vezes as crianças são expostas a absurdos, né? Por conta dessas questões de promessas, de você vai dar um objeto para a criança, o abusador, eles têm esses métodos de fazer isso em troca. Então assim, a gente, enquanto Conselho Tutelar e também a Rede de Proteção, a gente pede que os pais fiquem atentos, né? Observem e vejam, e como a gente conversou, né? Nós recentemente ontem mesmo a gente teve outra reunião com o pessoal da saúde, com o pessoal da educação, com o CREAS, os professores, e a gente vê o seguinte, que as crianças, eles têm uma abertura muito grande com os professores, né? A gente tem relatos de crianças que foram abusadas e que através dos professores eles têm aquela confiança, né? Aquele respeito. E aí a gente pede que até com relação para orientar mesmo o professor, que a gente sabe que essa área é uma área mais voltada para a psicologia, que eles também tenham a tranquilidade de poder irem a um local reservado com essa criança, para poder ouvir essa criança e formular essa denúncia. Então, quando se trata de uma denúncia dessa característica, a gente está falando de um crime. Então, a gente vai até o Conselho Tutelar, a gente comunica, a gente encaminha, que o Conselho Tutelar é um órgão de encaminhamento, né? A gente já encaminha para a polícia para que seja instaurado o inquérito. Então, é tudo isso, a gente que é pai, a gente pede que a população, que os pais, principalmente os pais, vigiem, né? A Bíblia diz, vigiem. Nós temos que estarmos vigiando. Orar e vigiar. Nós temos que estarmos a todo momento, Jaqueline, vigiando, né? A gente sabe que hoje a gente vive em um mundo globalizado, né? Das novas tecnologias, e as crianças, elas gostam muito, né? De estarem os celulares nesse meio. Então que os pais vigiem. Não é só essa questão de uma criança sair e brincar com outra criança, não. As redes sociais hoje é um perigo muito grande. Então, nós estamos nos aproximando aí das festas juninas também. É importante que os pais tenham um certo controle com os filhos, para que eles não saiam, né? Que saiam com os pais. Uma criança não pode ficar a noite inteira em uma festa. Então, tudo isso escapa aos pais. O Conselho Tutelar, as pessoas muitas vezes acreditam que o Conselho Tutelar é um órgão de proteção. Não, o Conselho Tutelar é um órgão que busca orientar os pais e tratar sobre uma questão de um direito violado, né? Ou seja, um grande exemplo, está sendo negado o direito de uma criança na creche. O Conselho Tutelar, ele tem esse poder de ir lá solicitar, e a criança tem que permanecer na creche. Então, na realidade, quem protege é os pais, a família, é o Estado. O Conselho Tutelar, ele vai sanar aquele direito que está sendo violado em prol daquela criança. Exatamente, gente. Colocado muito bem o papel do conselho. Não é de prender menino em bar,
né, de fazer rondas durante a madrugada, você vê porque olha, a gente tem um monte de menores aqui se prostituindo, a gente sabe disso. O Conselho Tutelar vai prender todo mundo de uma vez? Não pode, tem que chamar a polícia para ir com eles, é todo um processo, né? Não pode chegar assim, entra no carro. Uma coisa que o ouvinte me diz aqui no Zap, olha, eu ainda vou entrevistar uma sexóloga, gente. Homem tem desejo por tudo quanto é coisa. A gente não sabe a cabeça dos homens, são universos diferentes. Um homem pode ter desejo, um homem de 40, 50 anos, pode ter jeito para uma criança de 12. Um homem de 50, de 60, pode ter 30 anos diferentes. A natureza masculina é uma natureza estranha. Eu sou mulher, não posso falar sobre isso. Os homens também não vão debater isso, mas a ciência vai explicar, né? Então, assim, proteja, não exponha a sua criança, a sua filha, mulher, seu filho, homem. Criança é para cuidar, é para zelar, é para ter cuidado. Às vezes você diz, eu vou me embora, deixo minha filha. Deixe com sua mãe, que você vai para uma festa, tudo bem. Mas não deixe com uma pessoa estranha, gente, uma criança, né? Não joga em qualquer lugar. Quem é mãe tem que ter responsabilidade. Tem que ter muito. O pai tem, mas a mãe tem dobrado. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Se você não quer ter filho para cuidar, meu amigo, não tenha. Se entupa de comprimido e use camisinha em tudo quanto for. Agora, tem menino com irresponsabilidade, para deixar nas costas da mãe. Jogar numa creche, 2 expedientes. Porque ela vai fazer como mulher, só quero 2 expedientes. Agora, tudo em casa sem fazer nada, viu? Sem fazer nada. Não pode, gente. Ser mãe é responsabilidade. Você não pode ser mãe à toa. Não, porque não sei o que, estourou a camisinha. Meu amigo, problema seu, porque eu não tô a camisinha que presta, porque eu não tô tomando concepcional que é de graça. Agora um monte de menino, um monte de problema, aí querem jogar pro Conselho Tutelar, pro promotor, pro Conselho da Criança, pro Conselho do Idoso, é quando os velhos... Não é assim, gente. Quem bota filho do mundo tem que ter responsabilidade por ele. E muitas vezes a responsabilidade eles acabam deixando pros avós também. Esse sofre, meu Deus do céu, eu nunca vi. Então assim, tá confundindo tudo. Meu amigo, quem pariu que então me conta. Como é que é aquele ditado? Quem tem seus Mateus que balança, né? Quem bate os balanços. Correto. Não pode ser assim. Tem um monte de mães jovens, Lunga, sem preparo para ser mãe. É verdade. Uma bagunça geral. É verdade, eu concordo. E essa semana uma ligou para mim que elas trancam os filhos de madrugada e vão fazer programa, viu? Os meninos choram e os vizinhos acordam. Eu digo, meu amigo, liga pra polícia. Abandono incapaz. Um ligou pra mim, mas liga pra polícia. A mãe saiu, o menino tá aqui esberrando, 2 meninos, 3 só. Eu digo, ligue pra polícia. Que a polícia vai na casa, abre a porta e vai atrás da mãe, que tá nas farras. E a mãe vai responder judicialmente. Jaqueline. Pode, gente. Aproveitando o momento, a oportunidade, com relação a essa questão das fiscalizações, eu já falei em vários momentos, em outros momentos. É importante que a população, eu até percebo que de forma gradativa as pessoas estão compreendendo, porque o Conselho Tutelar tem as suas atribuições. Ou seja, a gente não pode dar um passo à frente, porque a gente também responde criminalmente, judicialmente. Se vocês fizerem errado, né? Então o que é que acontece, Jaqueline? É importante esse momento para deixar claro o seguinte: o Conselho Tutelar, ele não é um órgão de fiscalização, cabe à segurança pública, né? Muitas vezes as pessoas falam, mas cadê os conselheiros tutelares que não estão nas festas, nos bares? Não, pessoal, não é assim que existe. Não é assim que a banda toca. Os pais são responsáveis. As crianças, por exemplo, uma criança está num bar, o proprietário forneceu bebida, né? Ou qualquer outro elemento que venha contra o estatuto. Então o que é que acontece? Infelizmente, esse proprietário ele vai responder criminalmente, porque a criança não está cometendo nenhum crime. Quem está cometendo é quem está fornecendo. O artigo 81 e 82 deixa claro isso. Então, é constrangedor. Muitas vezes o Conselho Tutelar compreende que é um pai de família e tudo, mas não pode. A gente orienta diversas vezes, a gente vive orientando aos meninos, às pessoas que têm bares, não aceite, certo? Não aceite, não forneça, porque você vai ser conduzido para a delegacia e lá vai ser instaurado o inquérito e você vai responder como algumas pessoas em Sumé já responderam por conta disso. Eu não quero, isso não existe. É crime fornecer bebida a essa adolescente. Verdade, olha, gente, e o conselho está dizendo, é um conselho, né? É para aconselhar os pais responsáveis pelas crianças e adolescentes. Então, assim, o papel do conselho é esse. Tem formas de acionar, você pode ligar, tem números que daqui a pouco o Lunga vai dar, né? Os números, assim. E essas atribuições são muito discutidas, né? Mas é preciso que as pessoas estejam bem informadas para saber o papel de cada um, né? Outro detalhe interessante sobre essa questão da violência, gente, é assim, vocês não sabem o trauma depois. A mãe deixou passar batido, não disse para não ter um escândalo, né?
Gente, mas tem que cuidar, porque assim, se você sabe, não teve coragem de prender o seu marido, se abusou do próprio filho, porque tem esses casos também, os pais também abusam dos filhos, as avós abusam das netas, né, os padrastos abusam das enteadas, e N casos, né? E um detalhe interessante, isso é um trauma tão grande que as mulheres levam para sempre. Ela torna-se uma criança com problema na escola de aprendizagem, né? Uma criança cheia de problemas, com medo de começar relacionamentos, com medo do homem, porque aquele, quando você era jovem, ele abusou. Vai para a prostituição, muitas foram abusadas e foram para a prostituição e não tem mais como voltar. Porque assim, a prostituição, respeitando as prostitutas, aquelas profissionais, leva uma vida difícil, gente. Marília Mendonça fez aquela música aí, né? A Mulher da Calçada, e ela retratou muito bem. Prostituta, sempre prostituta. É difícil sair dessa vida, gente. Alguém que queira assumir você como mulher. Vai ficar aquele trauma pro resto da vida. Porque teve que usar o corpo para pagar as contas. Outras fazem porque não querem trabalhar mesmo, não querem seguir a vida. Mas assim, agora está muito banalizado isso, né? Então tem que ter muito cuidado, porque e outras coisas, quando a pessoa é de maior, vai consciente para a prostituição, ótimo. E quando é uma criança que vai se prostituir, induzida, como já teve casos de pessoas que levaram para outro lugar, foram se prostituir, exploradas sexualmente, né? Essa semana eu soube de um recente caso, né? Que uma levou a outra, vamos viajar, quando chegou lá, a menina estava na beira de viajar, descobriu que era para uma casa de prostituição. A família correu, acudiu, trouxe de volta. Mas ia se prostituir Rio e São Paulo, não sei pra onde. Então, assim, até isso. É fácil, ó, você ganha tanto por dia. Meu amigo, você é o seu corpo, que é seu templo, né? Você olha pro seu corpo, você diz, mas como é que eu me entreguei a fulano 10 caras, 20 para ganhar dinheiro? Exploração sexual é crime, gente. E os caras que fazem isso, as mulheres, as donas dos bordéis, é criminosa também, principalmente com menor. Aí o conselho vai e atua. Se você sabe que tem um bordel que só usa as meninas pequenas, as menores, chama o conselho tutelar que ele vai lá com a polícia. As maiores estão fazendo de consciente, faz o que quer com o seu corpo, mas as menores exploradas, o conselho tem que ir lá protegê-la, gente, porque está lá no estatuto. O conselho é para isso, para proteger. Então assim, ele mas vai com a polícia, aprender logo tudo. É verdade, é assim. É importante ressaltar uma palavra-chave, chama-se prevenção. Prevenção, certo? Então, as famílias, elas têm que ter essa prevenção, elas têm que ter esse olhar, têm que ter esse cuidado. Tem que saber onde os filhos estão. E assim, o Conselho Tutelar, ele não é um órgão opressor, né? É importante ressaltar. O Conselho Tutelar é um órgão que cuida também da família, né? Por exemplo, uma criança está com problema e está precisando de um encaminhamento para um determinado órgão, para um psicólogo, né? Ou para o AA, uma instituição, a gente também encaminha os pais, porque os pais estão vivendo aquele momento problemático e precisa também desse acompanhamento, seja ele psicológico, seja ele, né? Ou seja ele de outra maneira. Então, é importante, quando Jaqueline fala essa questão do conselho, porque quando se trata de crime, é importante que as pessoas, elas podem ligar direto para a polícia, porque muitas vezes a gente vai porque a gente tem aquela parceria, né? Recentemente nós fomos deixar uma adolescente em uma cidade próxima aqui, essa semana, porque ela teve uma discussão com o namorado e aí o namorado também revidou. Enfim, a gente fez, né, aquele tempo de entrega, entregou ao pai. E a gente foi, naquele momento, a gente orientou aquela família. Mesmo em outro município, a gente foi, conversou com os pais, né, percebemos aquela preocupação, orientamos todos os cuidados, a escola, né? E aí a gente percebe o quanto essas famílias sofrem. Mas a Jaqueline falou uma coisa que é muito importante. Não adianta se encher de filhos. Não adianta. Principalmente hoje, no momento no qual estamos vivendo, né? A gente que trabalha no dia a dia com visitas e constatações na casa das famílias, a gente vê o quanto é complicado, a gente vê o quanto é difícil para aquelas famílias, para aquelas crianças. Graças a Deus, nós temos um município que acolhe, né? Nós temos ótimas creches, como vocês sabem. Nós temos 2 creches aí e graças a Deus temos vagas. As pessoas nos procuram diariamente e nós temos uma gestão que é comprometida, tanto com a saúde, com a educação, quanto a assistência social. Então, enfim, estamos aqui para atendermos a população, tirarmos dúvidas, aconselharmos, né, Jaqueline? Encaminhar. Né? Quando a gente percebe que realmente é necessário aquele encaminhamento, a gente encaminha,
seja para um psicólogo, psiquiatra, as famílias também, né? Com relação às drogas, a gente também faz aqueles encaminhamentos para que aquelas famílias e os filhos possam ter aquele acolhimento, que realmente procure sanar aos poucos e sanar esse problema, porque é muito complicado essa situação, né? E eu digo o seguinte, vamos vigiar todos os dias. Nós temos o dia 18 de maio, que é um dia muito importante, porém, eu acredito que todos os dias eles são importantes. Todas as manhãs, quando a gente acordar, todos os dias os pais eles têm que estarem aptos, eles têm que estar olhando. Se estiverem em dúvida, se vê um comportamento diferente do filho, está agressivo, está apreensivo, né? está muito acatado, está dormindo muito, mudou o comportamento, na dúvida, tem que investigar. nos procure o CREAS, procure o CAPS, procure o CREAS, procure um psicólogo, as escolas têm psicólogo, porque isso aí chama-se prevenção. Não adianta esperar daqui a um mês, 2 meses, não, daqui a um mês eu vou esperar um pouco, meu filho está diferente. Não, na dúvida, nos procure, denuncie. Pois é, gente, porque mãe não desiste de filho. Bota isso na cabeça. O pai pode desistir, agora a mãe não. A gente não pode desistir dos filhos, que a gente tem que salvar a vida dos nossos filhos. Viemos com essa missão. Não foi à toa que a gente passou 9 meses com ele na barriga, não. Nem que Deus nos deu a oportunidade de ser mãe. De jeito nenhum. A gente tem que salvar nossos filhos. A gente tem que lutar até o fim para nossos filhos. Não existe ex-filho. Existe ex-marido, ex-companheiro, ex-amor, ex o que você quiser. Agora, ex-filho não existe. Então, assim, é botar na cabeça que mãe é mãe. Agora, meu amigo, se resolveu ser mãe, assuma a sua vida de mãe, né? Fique em casa, cuide do seu filho, da educação dele, de alimentação, educação, né? Tudo que você fez de errado dá tempo de consertar, né? A culpa foi sua. Não usou camisinha porque não quis, teve muito filho porque não quis, né? Porque quis. Então, assim, tem que ter cuidado. Então, assim, muito cuidado. Então, daqui a pouco a gente já volta com o Lunga pra gente fechar com outros assuntos. Mas não esqueça, ó, abuso sexual e exploração, diz que sim, é de graça. Denuncie, conta a história bem direitinho. Ninguém pergunta nada por você. Se você viu uma coisa que ninguém viu, porque todo mundo acha que faz uma coisa escondida, mas alguém sempre vê. Não tem conversa, né? Não existe nada escondido, não existe crime perfeito, como diz Sherlock Holmes, né? O crime sempre alguém viu, tem alguém que está vendo. A gente está conversando com o Lunga, presidente do Conselho Tutelar, já falando sobre as atribuições, falando sobre o dia 18, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Falamos do Disque 100, né? Conversamos aqui dos problemas que hoje as mães vivem com os filhos e elas têm responsabilidade. É preciso entender isso. Outro problema muito evidente, antes da gente dar os informes aqui dos locais, Lunga, é a questão das drogas, né? E isso é muito preocupante também. Vocês vivem isso, as mães pedem ajuda do conselho e é como você disse, é mais um aconselhamento, não tem o que fazer, né? Verdade, Jaqueline. A gente presencia, a gente recebe muitas mães, né, desesperadas, e como eu falei, a gente encaminha essas pessoas, essas mães, né, porque realmente é algo muito difícil, né, só quem sabe são as famílias que vivem, que têm os seus filhos usuários, e a gente procura sempre estar encaminhando ao CAPS, né, se preciso para alguma instituição de acolhimento que possa tratar essa demanda. Mas é isso mesmo, o Conselho Tutelar, a gente costuma dizer que, como sempre falou o nosso amigo Dr. Jerônimo, delegado, né? A gente trabalhava muito com ele e ele deixava claro, ele sempre falava, eu não tenho paciência, eu não teria paciência de ser conselheiro, porque além de vocês serem conselheiros, vocês acabam sendo psicólogos, pais, porque é o dia a dia, o nosso dia a dia, né? A gente passa o ano inteiro trabalhando com a família, né? Aconselhando aquela família, buscando soluções, né? De certa forma, acalentando o coração daqueles pais e, acima de tudo, encaminhando seus filhos para as instituições de tratamento. Mas, se Deus quiser, eu acredito que as coisas irão mudar, né? De forma gradativa. Essas mães vão tentando, pedindo a Deus força e que Deus proteja cada uma delas e que eles possam se livrarem, porque acaba sendo um problema não só para o usuário, mas sim para toda a família, né, Jaqueline? Para todos que estão envolvidos. É muito verdade, difícil. Gente. Uma criança com problemas, uma criança, né, abusada sexualmente, uma criança com trauma,
com criança com fome mesmo é problema. Uma criança que serve de aviãozinho para levar as drogas, uma criança que foi usada, abusada, não é um adulto normal, não vai ser um adulto normal. É preciso muita coisa e a gente sabe que desencadeia para tantas coisas, né? Vem o suicídio, vem, como já disse, parte para a prostituição, vem tantas coisas, né? Vem problemas de saúde mental, vem a depressão, vem tanta coisa que a gente não sabe dizer. Então, assim, nós somos responsáveis pela saúde mental também dos nossos filhos, né? Isso é importante dizer aos pais, né? Quem tem filho tem responsabilidade. Para quem encher a casa de filho? Não quer ter, não tenha. Eu não tenho condições de ser mãe, diga assim, olha para você no espelho, eu não tenho condições de ser mãe. Jesus vai dizer, graças a Deus, para criar um filho de mantelado, melhor não ter mesmo. E tem umas pessoas que têm e não têm condições de ter, né? A reprodução não funciona, as mulheres, às vezes os homens. Mas agradeço a Deus todo dia. Tem um filho só, não tem nada não. Eu só tinha condição de criar um, pelo meu fluxo de trabalho, minha vida. Pronto, só tive um, acabou-se. Quando foi pro segundo casamento, disse, não, vamos ter menino. Você já tem 2 de primeiro, já tem 1, 3, já tá tudo certo. É assim, a gente tem que se colocar na vida. Tem que ter muito cuidado. E não coloque responsabilidade na mão do conselho nem de professor, porque tem um abuso, diz que os professores são professores. Os professores têm responsabilidade de educar os filhos. Tem não, gente. Tem de ajudar na educação. Como o conselho tem de encaminhar, ajudar a família. A responsabilidade é do pai e da mãe, ok? Correto. Lunga, e como é que acha vocês, os plantões, onde é que vocês estão funcionando, para que as pessoas tenham... Anote aí o telefone do Conselho Tutelar, gente, neste instante. Então, Jaqueline, gostaria de agradecer, né, pela oportunidade e é fácil nos encontrar. Nossa sede fica situada na Manuel Severo, aqui próximo de Paulo, da Caixa de Paulo. Onde era a antiga Filarmônica. Onde era a antiga Filarmônica. E o nosso contato para o WhatsApp, telefone, é o 993 66 6980, tá certo? Então estamos ali atendendo a população. Estamos com um novo horário, estamos no horário corrido de 7 da manhã a 1 da tarde. Certinho, obrigado ao Lunga.